Fala galera do Me Salva, tudo bem com vocês? Professor Ed Wilkins aqui para tecer comentários sobre a prova de natureza de Química do Enem 2022. Bom, galera, seguinte, a prova de Química não foi uma prova tão fácil. Eu costumo caracterizar a prova de Química do Enem 2022 como uma prova mediana, em que tu precisava lembrar de alguns conceitos importantes e também interpretar conceitos que não foram, assim, tão comuns, né? Processos químicos, procedimentos químicos não tão comuns assim, mas que com bastante atenção e com bastante cuidado a gente conseguiria chegar aos nossos resultados. Questões também com cálculos mais extensos, né? Questões com cálculo de concentração que demoraria um tempinho a mais para a gente chegar à nossa resposta, chegar ao nosso objetivo. Sobre os conteúdos da prova do Enem, a gente tem em Físico-Química questões como pH, questões como pKa, indicativos de acidez e basicidade. Nós tivemos também questões sobre cálculos de solução, né, que também é muito importante, algo que foi trabalhado com vocês aí nas sugestões de questões, né, nas apostas de questões do Enem. Sobre a química geral, que caíram mais questões, né? Nós temos mais questões de reação de neutralização, reação de chuva ácida com solo. Caiu também aquela parte das reações redox, que são muito importantes para a química geral, e também como as questões de físico-química, né? Na parte da química orgânica, nós tivemos uma questão especificamente de química orgânica, que foi a parte da identificação da cadeia carbônica, que no caso era a cadeia dos aromáticos, né? Os grupos arilas ou grupos aromáticos. As questões que eram mais difíceis eram as questões de físico-química e algumas questões de interpretação, até mesmo da química geral. Então, ao meu ver, a prova foi mediana, tá? Em que tu precisava rever esses conceitos aí. Bom, o que a gente vai ver agora? Eu vou resolver com vocês 3 questões que são as questões mais difíceis da prova de Química, de acordo com o nosso time, para que você entenda qual foi o seu erro ou felicite aí qual foi o seu acerto nessa questão e da maneira com que você pensou. Beleza? Vamos nessa, ó. Bom, a primeira questão é a questão 93, lembrando que eu estou trabalhando aqui com a prova amarela, tá bom? A questão 93 é uma questão difícil, porque a gente tinha que analisar algumas características importantes da molécula. É uma questão que fala sobre pH e pKa. Galera, lembrando que o pKa, como ele me falou aqui na questão, ele vai ser menos o log do Ka. Ou seja, um é o inverso do outro. Qual a interpretação que a gente tira disso daqui, galera? Ó, quanto maior o Ka, menor o pKa. Mas, Ed, o que é que representa esse Ka? É a constante de acidez? Indica para a gente o quão ácida é uma substância química, né? Então, nós temos que quanto maior o Ka, mais ácido o meu composto. Então, essa interpretação era muito importante para a gente fazer no início da questão. Inclusive, ele até falou isso aqui para a gente, ó. pKa é menos o log do Ka. Tranquilo? Tá, Ed, mas o que eu faço? Como é que eu analiso essa questão aqui? Bom, ele me falou de 3 grupos orgânicos e os seus respectivos pKa. Então, nós temos o grupo carboxila. Esse grupo carboxila, pessoal, ele tem um pKa igual a 1,8. Nós temos o grupo amínio, que é o NH3+, que tem um pKa de 7,9. E nós temos o grupo tiol, que é o SH, uma função não tão comum de aparecer na prova do Enem, mas apareceu, tá? Isso aumenta a dificuldade e a questão, mas a gente conseguiria determinar aqui de acordo com essa característica, tá? Do pH. Bom, o que é que nós temos aqui? Se esse aqui é o cara que tem o maior pKa, ele vai ter o menor Ka. Logo, ele é menos ácido, certo? Se esses dois, pessoal, têm os menores pKas, nós temos os maiores Ka. Sendo o grupo carboxila, o grupo mais o que, Ed? O grupo mais ácido. Tá, Ed, qual dessas considerações eu tenho que levar para a minha questão? Bom, se você analisar, ele quer saber qual estrutura derivada deste composto é predominantemente encontrada na urina. Então, se ele está falando de pKa, de acidez e de basicidade,
eu tenho que saber o pH da urina. E, pessoal, olha só, a questão me falou. O pH da urina se situa entre 5 e 7. Ou seja, o pH da urina ele é levemente ácido. Se ele é levemente ácido, eu tenho que procurar grupos que tornem a minha substância química mais ácida. Que grupos são esses ionizados? O carboxila e o grupo amínio. São grupos ionizados, ó, em que o pKa deles são os menores e quanto menor o pKa, mais ácido. Se a gente analisar aqui, o item que nós tínhamos, pessoal, olha só, dos 5 itens, o item que nós tínhamos todos os grupos ionizados mais ácidos é a letra C, tá? Em que eu tenho o grupo amínio, em que o pKa dessa substância aqui é 7,9, e o grupo carboxila, depois ele desprotonado, né? Ele perdeu o hidrogênio aqui, tornando ele mais ácido. Então, o pKa desse cara aqui é 1,8. Como esses caras são os mais ácidos, nós temos essa substância mais presente na urina. Aliás, porque a urina tem um pH levemente ácido. Ou seja, uma questão difícil, né? Difícil porque tu tinha que analisar muitas situações, muitas substâncias químicas, e um detalhe muito importante, nessa questão específica, nós tínhamos um grupo funcional que não é tão comum na prova do Enem, né? Que é o grupo tiol. Mas, analisando através do pKa e da inversão desses valores, nós tínhamos o grupo mais ácido, ok? A segunda questão que eu vou fazer com vocês aqui é a questão 106 da prova também. É uma questão difícil, uma questão que fala sobre cálculo de concentração através da porcentagem, e a gente vai ver a resolução dessa questão agora. Olha só, questão 106 da prova do Enem. Bom, ele está falando aqui do etanol e da deteriorização da sacarose, que se inicia após o corte por causa da ação dos micro-organismos, tá? Então, é importante a gente saber essa característica aqui, porque ele está falando exatamente desta mudança. Beleza. No quadro são apresentados os dados de concentração de sacarose e de micro-organismos presentes nessa amostra. Então, tu percebe que ele tem 5 amostras de cana-de-açúcar, a concentração inicial de sacarose em cada uma e a concentração de micro-organismos que existe aí, tá? Só que o que é que o texto indica para a gente? Ele está pedindo para a gente considerar que existe uma redução de aproximadamente 50% na concentração de sacarose para cada 1 miligrama por litro de micro-organismos. Então aqui, galera, o que a gente tinha que fazer? Nós tínhamos que calcular a redução de cada um dessas amostras de cana-de-açúcar para depois achar o que é que sobrou depois da deteriorização, tá? Ele quer o tipo de cana-de-açúcar que deve ser escolhido. Qual o tipo que deve ser escolhido, Ed? Aquele que tem a maior concentração de sacarose, tá? Ele quer saber aquele que tem a maior concentração de sacarose. Então vamos analisar, galera, no item realmente dessa questão, para a gente entender como é que faz o cálculo. Esse mesmo cálculo que eu vou fazer aqui com vocês, ele se repete em cada um dessas amostras, tá? Eu vou direto logo para a letra C, só para tu entender e a gente ganhar tempo na resolução. O que eu faria aqui? Bom, se eu pegar a letra C está falando do RB 92. O que é que nós temos no RB 92? Nós temos 16 gramas por litro de sacarose. E nós temos, pessoal, ó, olha só, 0,6 miligramas por litro de micro-organismo. Não é isso? Só que a questão me falou que eu tenho uma redução de aproximadamente 50% para cada 1 miligrama por litro presente de micro-organismo nesse composto. Então, a gente sabe, galera, que não tem 1 miligrama em nenhuma das amostras. Então, ela não vai decair 50%. Nenhuma das amostras vai decair 50%. Quanto é que vai decair essa amostra do RB92? Bom, 1 miligrama, essa é a primeira parte do cálculo. Decai quanto, Ed? 50%. Então, se eu tiver aqui, galera, ó, 0,6 miligramas, isso aqui corresponde ao decaimento de quanto por cento, pessoal? Um decaimento de 30%. Esse 30% é o que foi deteriorado. Deteriorado. Tá, Ed? Se isso aqui for embora,
Quanto restou? Bom, resta, olha só, 70% de sacarose. 30% foi embora. Então, resta 70% de sacarose. Ok? Bom, se resta 70% de sacarose, o meu segundo cálculo seria 16 gramas por litro, galera, ó. Corresponde a quanto? 100%, que é a quantidade de sacarose que eu tenho. 70% é a quantidade que resta para mim aqui, que vai ser de 11,2 gramas por litro. Ou seja, se tu fizer esse mesmo cálculo em todas as amostras, tu vai ver que a amostra da letra C é a que tem a maior porcentagem depois da deteriorização. Bom, eu fiz o cálculo aqui só para você ver, ó. RB 72 é 8,45 gramas. A RB 84 é 10,8 gramas. A SP 79 é 10,5 gramas. E a SP 80 é 9,35 gramas. Então, esse mesmo cálculo repetido para todas, eu sei que o RB 92, aliás, que é a letra C, é a que sobra uma maior quantidade de sacarose após a deteriorização. Ou seja, uma questão que você tinha que ter atenção na leitura dos dados, né? E lembrar que eu tenho que calcular o que restou e não o que foi deteriorado. Isso aqui não importa para mim. A questão que é aquilo que sobrou, o máximo possível desse componente aqui, tá? O máximo possível de sacarose que eu tenho é 70%, que no caso é o RB92. Ou seja, uma questão difícil, né? Uma questão que você tinha que ter atenção na leitura dos dados, em saber o que a questão estava trazendo para ti. Não é uma questão impossível, mas é uma questão difícil. Depois também de outros conteúdos bastante trabalhosos, tanto na parte da biologia, quanto na parte da física e na parte da matemática. Então, é um raciocínio difícil. Por isso que a gente classifica essa questão como uma questão difícil. Tá bom? A última questão que eu vou fazer com vocês hoje aqui, para analisar essa parte do Enem 2022, é a questão de número 110, é a questão de titulação. Bom, de novo, titulação, ela sempre tem o mesmo mecanismo de resolução. A titulação se encaixa nas reações de neutralização, que era uma reação que uma aposta que a gente fez aqui no Me Salva também, que ia cair na prova do Enem. Só que as questões de titulação, elas sempre são difíceis, porque elas envolvem um pouco de estequiometria, tá? Que é um conteúdo também apostado aqui na resolução das provas do Enem, tá bom? Então vamos lá para a questão 110 do Enem. Deixa eu organizar uns papéis aqui da prova amarela. Vamos nessa. Ó, questão 110, ela fala o seguinte: o ácido tartárico é o principal ácido do vinho, está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco, em produção, um analista neutralizou, olha só, uma alíquota, ou seja, uma quantidade de 25 ml do vinho com NaOH 0,10 mol por litro, consumindo o volume de 8 ml. Bom, então o que eu tenho aqui do NaOH? Eu tenho a concentração, que é 0,10 mol por litro, ou seja, 1000 ml. E ele utilizou quanto dessa concentração aqui? 8 ml. Nas questões de titulação, sempre ele vai me dar uma substância com o cálculo de concentração e o volume. Com essas duas informações, eu consigo determinar o número de mol, tá? Então, ó, 0,10 mol por 1000 ml. Se eu tenho, galera, ó, 8 ml, eu vou ter 8 vezes 10 a menos 4 mol. Essa é a quantidade de mol que eu tenho do NaOH. Aí a gente lembra do detalhe. Esse é o primeiro cálculo que eu tinha que fazer. O segundo cálculo era o seguinte. Bom, se você olhar a proporção, eu tenho 1 mol de ácido tartárico para 2 mols de hidróxido de sódio. Então, a proporção é sempre essa, ó. 1 mol para essa reação de ácido para 2 mols de base. Só que, galera, quantos mols de base a gente achou a partir das informações do texto? 8 vezes 10 elevado a menos 4. Então, se eu colocar aqui o número de mols de base, ó,
Eu sei que para cada 2 mols de base eu tenho 1 de ácido, então é metade, né? Se eu tenho 8 vezes 10 a menos 4 mols de ácido, aliás, de base, nós temos o quê? 4 vezes 10 a menos 4 mol de ácido. Essa é a quantidade de ácido. Mas vejam só, a questão quer saber a concentração em grama por litro, e isso aumenta o nível de dificuldade, porque eu vou ter que transformar de mol para grama, ok? Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui, galera? Ó, terceiro ponto. A questão me deu a massa molar do ácido tartárico, que é 150 gramas por mol. Então, ó, para cada mol, eu tenho quantos gramas? 150 gramas. Aí tu me pergunta, Ed, por que você vai transformar mol para grama? Porque a questão está me pedindo em grama aqui, ó. E a informação que eu tenho é mol de ácido, então eu tenho que transformar esse mol de ácido para grama, ok? O que é que nós temos aqui, galera? Ó, 4 vezes 10 a menos 4 mol. Nós vamos ter quantos gramas disso aqui? Ó, 4 vezes 10 a menos 4 vezes 150 vai dar 0,06 gramas. Perfeito. Para encerrar a minha questão, ele pede para eu dividir a massa, ó, é grama por litro. Como é que eu sei que é grama por litro, Ed? Porque é grama vezes litro a menos 1, né? Então, o último passo dessa questão era o quê? Era você pegar essa massa que ele te deu, 0,6 gramas, e dividir pelo volume que ele te forneceu na questão, em litro. Qual foi o volume que ele me forneceu, Ed? 25 ml. 25 ml, pessoal, a mesma coisa que 200, 0,25 litros, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? 0,06 dividido por 0,25 litros. Chegando à minha resposta final, que é 2,4 gramas por litro. Que traz como resposta a letra B. Ou seja, ó, uma questão de nível difícil, porque eu tenho que achar o número de mols a partir da concentração, fazer a proporção estequiométrica de ácido e base e ainda transformar esse mol para massa e dividir pelo volume que a questão me falou. É sempre esse mesmo mecanismo, mas é um raciocínio difícil dentro de uma prova que envolvia outros raciocínios mais demorados, como eu falei, a prova de física e a prova de biologia e matemática, tá? Pessoal, essas foram as 3 questões mais difíceis do Enem Química 2022 que eu trouxe para vocês. Lembrando que é importante a gente sempre revisar os conteúdos e sempre se preocupar em observar os nossos erros para que a gente corrija esses erros numa próxima data, num próximo evento. Desejo uma excelente sorte para vocês nessa aplicação de nota de vocês no SISU e a gente se encontra. Um beijo e um molde de felicidades. Até mais.